Fala galera, Lesempier, esse aqui é mais um Glive Rocks na área, voltando com força total. Pelo título do vídeo, vocês já sabem do que a gente vai falar e com quem vai participar aqui do vídeo, né? Quem acompanha a gente aqui já sabe o peso que essa banda que a gente vai falar hoje tem pra mim. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, claro. Antes de mais nada, eu queria dizer aí, agradecer a participação dessa pessoa que, claro, é meu amigo, mas também, ainda assim, pra mim é até surreal que ele esteja participando aqui com a gente, é meio que inacreditável, tipo, uau! Mas antes de mais nada, então vamos deixar ele se apresentar, o senhor Popload. Qual é o seu nome mesmo? Olá, meu nome é Lúcio Ribeiro, estou aqui convidado a participar do Glive Rocks, um dos programas mais legais que surgiram nos últimos tempos na internet, no caso particular do YouTube, comandado por esse meu grande amigo Alexandre Zampieri, que me intimou a falar de uma certa banda que diz muito a minha vida e vou falar deles, mas primeiro eu vou mostrar quem é. E é exatamente isso, hoje o Lúcio, eu e o Kurt estamos aqui pra gente conversar, trocar uma ideia e fazer esse Glive Recomenda especialíssimo sobre Nirvana, né? Glive Recomenda, a gente relembra aqui, pra quem é novo, quem tá chegando agora, quem acompanha o canal, claro, já sabe, mas o Glive Recomenda é aquele vídeo especial que a gente faz só focando em uma banda, a gente passa um pouco sobre a formação, a história da banda, claro, passa a discografia, disco a disco, com breves análises pro vídeo não ficar muito extenso também. E claro, paralelamente a tudo isso, a gente monta aí a nossa coletânea de 20 músicas, né? Eu e o Lúcio dividimos hoje essa coletânea, a gente montou meio que junto, depois no final do vídeo a gente deixa a playlist com a coletânea pronta. E é isso, então vamos a esse vídeo mais que especial dessa que, é óbvio, é a minha banda favorita de todos os tempos. Glive recomenda Nirvana. O seguinte, o Nirvana pra mim foram os meus Beatles, aquela coisa que meus primos sempre falavam, meus primos bem mais velhos, nós vivemos os Beatles, nós vivemos os Stones, nós vivemos o hard rock, nós chegamos ao rock psicodélico, vivemos o período das drogas, o punk rock, ok, tudo bem, mas eu vi o Nirvana. O que significa viver na época do Nirvana? É presenciar uma revolução diante dos seus olhos, é conhecer a banda pequenininha, ver a banda crescendo aos poucos e você falar, puta, eu gosto dessa banda, entre milhares de bandas que eu gostava. Mas essa banda é legal, essa banda eu tô acompanhando, essa banda eu tive uma sorte de esbarrar por elas em diversas situações que eu já conto aqui, mas que de uma certa forma cresceu o meu gosto musical num período maravilhoso da minha vida, nessa conexão com música e o que a música pode transformar uma pessoa, seja ela fazendo a música, seja ela consumindo como fã, indo aos shows, enfim. Eu vivi isso com Nirvana, vi eles pequenininho, eles cresceram, aquela coisa MTV junto, a cena crescendo junto, a cena do rock, até que eles explodiram, causaram uma revolução que eu que estava acompanhando quase não entendi nada quando a minha mãe cantarolava Nirvana. E se para algumas pessoas essa comparação do Lúcio com os Beatles é quase uma blasfêmia, para mim ela faz muito sentido também, eu entendo perfeitamente do que ele tá falando, né? Cara, os Beatles a gente coloca até em outro patamar, é outro tipo, outro estilo de banda também. Os Beatles, na minha opinião, sempre quando a gente fala de quais são as bandas prediletas, eu tiro os Beatles e coloco eles em outro patamar, porque eu acho que eles são a banda mais importante, na minha opinião, do rock, né? De uma das bandas mais importantes da história da música no geral. Foram muito revolucionários realmente, então eu separo eles, tiro eles aqui da lista e claro, o Nirvana de certa forma foram os Beatles da nossa geração no quesito revolucionário, né? Claro, não vamos analisar a carreira lado a lado aqui, porque a gente sabe que os Beatles tiveram um tempo maior, se desenvolveram, mudaram completamente o som, mas eles mudaram muita coisa também, mas o Nirvana, do seu modo, também mudou muita coisa, também revolucionou, como há muito tempo não acontece, né? Algumas pessoas mais novas, eu vejo eles comentando aí pela internet que acham que o Nirvana foi uma banda na modinha, mas pelo contrário, o que o Nirvana fez? Quando o Nirvana fez sucesso, ele acabou trazendo rock pra moda, né? Então, nos anos 90, pelo menos por um breve período de tempo ali, o rock era a palavra da moda, né? Você ligava na MTV, estava passando rock, as rádios também não eram tão contidas quanto elas são hoje, né? Era um rock mais completamente fora da ordem, né? Bandas como Pantera, Ministry, White Zombie, Nine Inch Nails tocavam no rádio, né? O que hoje em dia
é muito raro acontecer, a não ser em programas específicos, né? E a MTV também, 90% da programação, a MTV, aliás, que Deus a tenha, porque a MTV de hoje é outra coisa, né? Mas na época ela passava muito rock de todos os estilos também, então isso acabou trazendo o rock para moda e todos os estilos, a abrangência de estilos ali. O Nirvana acabou transformando o rock na palavra da moda na época, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso também daqui a pouco. Vamos começar falando sobre como começou o Nirvana, né? Como foi a formação da banda ali. Nirvana é um trio formado ali em Aberdeen, em Washington, em 1987, quando o guitarrista, vocalista e principal compositor da banda Kurt Cobain conheceu o baixista e seu amigo Chris Novoselic. Eles estavam num ensaio ali dos Melvins, né, uma banda que eles gostavam bastante, e começaram a trocar ideia ali por afinidade e decidiram montar essa banda, né? Testaram vários bateristas, até o próprio baterista do Melvin chegou a fazer algumas participações especiais para eles ali, quando eles começaram a gravar suas primeiras demos. Eles testaram uma média, acho que de 5 bateristas, até chegarem num cara chamado Chad Channing, né? Esse cara ficou um tempinho na banda, mas é curioso que recentemente ele fez uma declaração ali dizendo que ele nunca recebeu um ok, oficialmente você está na banda, né? Ele foi indo, foi rolando, e vai que vai, e eles continuaram assim. Foi assim que eles gravaram o seu primeiro single e lançaram o seu primeiro single chamado Love Buzz, uma cover de uma banda chamada Shocking Blue. E é curioso, né, o primeiro single ser uma cover. Isso aconteceu em novembro de 1988, mas em dezembro do mesmo ano, no outro mês, eles já começaram a se preparar para gravar o seu primeiro disco. E em 15 de junho de 1989, os caras lançaram seu álbum de estreia, Bleach. Descasso de estreia até, produzido pelo Jack Endino, lançado pela Sub Pop ali, uma gravadora independente. O curioso desse disco é que são 4 caras na capa aqui. Esse aqui é o Jason Everman, ou Everman, ele é o guitarrista aqui, mas ele não participou desse disco. Ele até fez parte ali do Nirvana por um tempinho, na turnê de divulgação desse disco. Ele participou de alguns poucos shows, mas foi um breve período de tempo e ele saiu, então não sei exatamente por que ele tá nessa capa, né? Nessa capa também, claro, tá o Chad Channing, o baterista da época, mas ele não gravou todas as músicas aqui. Dizem que o baterista do Melvins, que eu mencionei agora há pouco, Dale Crover, ele gravou algumas faixas de bateria para esse disco aqui. E, claro, é curioso que esse disco só chegou pra mim depois da explosão do próximo disco, quando eu conheci o Nirvana. Com o primeiro single do próximo disco foi que eu conheci a banda, e aí depois, claro, eu acabei correndo atrás desse disco e gostei bastante. Estranhei um pouco, porque era diferente do que eu tinha ouvido anteriormente, mas ainda assim eu gostei muito. Mas eu acho que o Lúcio tem uma história um pouquinho diferente da minha. Ali por 90, 91, eu morei em Londres por um período razoavelmente grande, e foi exatamente ali que um cara que morava comigo me prestou o seu CD do Bleach, falando, dá uma olhada nessa banda, curte esses caras, vê o que tá acontecendo. E eu era apaixonado pelo rock inglês que estava acontecendo na época, tanto vindo de Manchester quanto a cena inglesa, a cena londrina, né? O hard rock que estava acontecendo em Londres ali, com bandas maravilhosas, um monte delas. Mas começou-se a sentir uma cena americana vindo muito forte, que de repente o Bleach estava dando uma simbolizada por ser da Sub Pop. Enfim, a história toda todo mundo sabe, mas eu ali andando por Londres com meus Discman, tentando não balançar muito enquanto eu andava para o CD não pular, ouvindo Bleach, indo no metrô, andando pelas ruas. Eu andava muito em Londres, então o Bleach quase eu não queria devolver pro meu amigo, né? A gente ficava nessa coisa, posso pegar o Bleach hoje? Pode. Posso usar o Bleach hoje e tal. Entre outros discos, não é que eu já fiquei obcecado porque eu senti uma revolução, ninguém sentia nada. O Nirvana fazia um punk misturado com heavy metal, que eu não vou dizer que era normal, mas era muito bom, mas era um bom Nirvana. E se o Lúcio saiu na frente, eu vi Nirvana muito antes de mim. Como eu comentei, claro, eu só fui ouvir esse disco depois, quando saiu o primeiro single do próximo disco, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Isso não quer dizer que eu não goste bastante, eu gosto muito desse disco. Essa aqui é uma outra versão que eles lançaram, comemorativa de 20 anos, né? Eles lançaram um Bleach remasterizado, com algumas faixas a mais e um showzinho também, em áudio, não vem DVD nenhum. Então eu tenho as duas versões, a original e essa aqui é a original da época. Claro, antes eu tive o vinil também, mas depois eu acabei trocando pelo CD, né? E como eu disse, eu gosto bastante do CD, gosto bastante do álbum.
Na época eu estranhei um pouquinho em comparação ao outro disco, porque realmente ele é um pouco mais cru, né? Um pouco não, né? Significativamente mais cru, até mais pesado em alguns momentos, apesar de ele já ter as boas melodias ali embutidas o suficiente para mim gostar bastante, inclusive. Claro, a gente vai começar a montar o nosso Believe Recomenda aqui. Exatamente, os singles desse disco foram Love Buzz e Blue. E a gente lembra que no Believe Recomenda singles de muito sucesso, por exemplo, Smells Like Teen Spirit, não tem por que a gente recomendar, então acaba não entrando no Believe Recomenda, mas esses singles foram um pouco menores, então eles vão entrar aqui. As minhas escolhas são, a primeira é justamente a faixa de abertura e um dos singles, Blue, né? Ela abre o disco de forma bombástica aqui, é uma das músicas que eu mais gosto, e a outra escolha é School, uma faixa que eu gosto muito também. Eles tocaram ela ao vivo até, acho que na turnê do Inútil, né? Eles constantemente tocavam ela nunca deixou de sair ali do setlist, e ela ao vivo realmente é animal. E as escolhas do Lúcio são About a Girl, que de todas as faixas do disco, talvez seja a que mais se aproxime do que eles iriam fazer um pouco depois, né, com os próximos discos. Claro, ele escolheu também Love Buzz, e a outra escolha do Lúcio é essa sonzeira aqui. Deixa ele falar um pouco melhor sobre ela. Negative Creep eu já falei, é a música que eu vi tocar, é a primeira música do Nirvana que eu vi tocar numa pista de dança, quando eu saía para dançar em Londres, sentindo todo o grunge chegar, mas a cena inglesa bombando, me divertia muito em pista, som alto, e aí meteram um Negative Creep, que era muito improvável. Como assim uma música dessa, daquela? Você já ouviu Negative Creep? Você imaginou Negative Creep dentro de uma pista de dança? Então, era isso que estava acontecendo. E o que passava ali, vendo aquela inglesada de cabelo comprido, que era uma moda na época, meio heavy metal assim, que tinha um pouco, tanto na cena inglesa como tem no Nirvana e no grunge em si, misturado com punk e às vezes com pop, no caso dos Pixies, e com músicas latinas, enfim, já tinha aquela miscelânea sonora. Mas Negative Creep era uma coisa inacreditável, era um martelo batendo na sua cabeça, aquilo não cabia em pista de dança, tinha ali naquela pista de dança, e o que você achava engraçado na época vinha junto com uma sensação de que algo está para acontecer. E talvez até o Lúcio mal sabia o quanto a intuição dele estava certa, realmente alguma coisa estava acontecendo, né? Em abril de 1990 eles começaram a se preparar para o próximo disco, mas eles não estavam sentindo muita firmeza no baterista Chad Channing, né? Eles estavam descontentes com o peso, o punch da bateria que ele estava apresentando ali para eles, e ao mesmo tempo ele, por outro lado, também estava insatisfeito por não estar contribuindo nas composições, né? Ele ficava acabando meio que limitado, claro, o compositor principal era o Kurt Cobain, então ele acabou saindo mesmo. E em setembro de 1990, o Buzz Osborne do Melvins, mais uma vez o Melvins aparecendo aqui, apresentou o Kurt e o Chris para um carinha chamado Dave Grohl. E aí sim, o próprio Chris já deu essa declaração que quando o Dave entrou na banda, fechou o pacote ali, alguma coisa mágica estava acontecendo ali, e ele trouxe a peça que faltava ali no quebra-cabeça dessa bandaça. Então tava eu lá, curtindo a cena inglesa, a cena de Manchester, e sentindo a chegada do grunge, até que foi marcado um Reading Festival. O Reading Festival, só para dar um parênteses, é um festival gigantesco que acontece tanto em Reading quanto em Leeds, mas antes era só em Reading, que fica mais ou menos 1 hora de trem de Londres, e era de um porte gigante na época, e mais ou menos de um tamanho do Glastonbury, talvez com uma pitada menos psicodélica e paz e amor e mais galera roots, que era a galera da época. Então era Reading Festival, era 100 mil pessoas, line-up esmiuçado de ponta a ponta meses antes, revistas todas cobrindo, jornais cobrindo, a TV britânica cobrindo, as rádios, a BBC cobrindo absurdamente. Lá no Reading Festival de 1991, ali no primeiro dia, no meio de um monte de coisa, embaixo de umas 6, 7 bandas da lista de bandas do dia, da sexta-feira, tinha o nome Nirvana, e eu falei, olha a banda do Bleach, aquele disquinho que eu tava ouvindo. E é curioso a gente analisar o quanto Nirvana era um nome pequenininho ali no line-up do Reading Festival, né? Esse show aconteceu em 23 de agosto de 1991,
e poucas semanas depois os caras iam lançar um single que ia mudar um pouquinho o patamar da banda e como a banda era vista, né? Tanto é que em 1992 os caras saíram ali do Reading Festival de um nome pequeno, em 92 eles já foram headliner do próprio Reading Festival, graças a esse single que saiu em 10 de setembro de 1991 e fez um pequeno barulhinho ali. Eu tô falando desse som aqui, ó, Smells Like Teen Spirit. O que dizer dessa música? Eu acho que não é nenhum exagero a gente falar que é um hino de uma geração. Ela foi realmente bombástica ali, né? Tanto a música quanto o vídeo também bombou muito na MTV. O vídeo é curioso que ele teve uma certa inspiração ali, uma leve inspiração nos Ramones, né? Rock and Roll High School, da banda tocando numa escola, né? Claro, o Nirvana fez ali a sua versão caótica dessa situação ali e a revolução estava só começando. Pode ser uma música um pouco batida, de tanto que ela foi ouvida, de tanto que ela foi massacrada, até hoje ela é muito tocada. Mas se você pegar ela do começo ao fim, lembrar do videoclipe, da revolução toda, de tudo que aconteceu e no meu caso do que eu vivi, não dá pra achar uma música mais perfeita do que Smells Like Teen Spirit, do nome, da motivação da música, do ritmo, do som agridoce que marcou Nirvana, marcou uma geração. Ela é um absurdo de pulsante, de forte e ao mesmo tempo ela dá uma alegria de viver. Tudo isso numa música só, Smells Like Teen Spirit. Não dá pra fugir desse grande hit do Nirvana. E dando sequência ao revolucionário Smells Like Teen Spirit, o single que precedeu esse disco aqui, poucas semanas depois eles lançaram esse disco em 24 de setembro de 1991, o segundo álbum, Nevermind. Fácil, óbvio, um dos discos mais importantes da minha vida, se não for o mais importante, né? Tá aqui os três aqui. O que dizer, eu gosto muito desse disco. No dia que ele saiu, eu não lembro se ele saiu exatamente no mesmo dia do lançamento, foi um lançamento internacional e chegou aqui no mesmo dia, mas se não foi no mesmo dia, foram poucos dias depois. Eu comprei o disco, na época era o vinil, assim como o Bleach também, depois eu troquei pelo CD. Eu comprei esse vinil na época que eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Eu comprei o vinil na hora do almoço, ali no bairro da Vila Prudente, na Rua do Orfanato. Quem conhece, aliás, dá saudade de quando haviam lojas de disco em bairros, mas isso é papo para outro vídeo nostálgico e um pouquinho triste. Mas o que eu fiz? Eu comprei o disco na hora do almoço, fui para casa para tomar banho, me trocar, jantar e tal. E enquanto eu tava fazendo tudo isso, eu deixei o disco gravando numa fita cassete. Na época eu tinha um Walkman, né? E gravei numa fita cassete e saí ouvindo, né? Porque eu não ia ter tempo para ficar ouvindo o disco. E fui ouvindo o trajeto inteiro no ônibus. Na escola, cheguei, continuei ouvindo e qual foi a minha surpresa, né? Eu era muito tímido na época, essa situação pra mim foi aterradora, porque eu tava sentado na cadeira, completamente passado, ouvindo o disco, falando, caramba, meu, que disco é esse? Quando eu levantei assim os olhos, estava todo mundo olhando pra mim e o professor lá só apontando pra mim, era a hora da chamada, eu não tava ouvindo absolutamente nada que não fosse esse disco aqui. Ou seja, eu era muito tímido na época, mais tímido do que eu sou hoje até, e pra mim foi paralisante, mas completamente inevitável, porque esse disco aqui pra mim mudou tudo. Até então as minhas bandas prediletas eram o New Order e o Faith No More, né? Eu gostava muito dessas bandas e claro, gosto muito delas até hoje, mas o Nirvana pra mim mexeu comigo de uma maneira que nunca mais se repetiu e acredito que nunca mais vai se repetir, né? Essa aqui é a versão original, claro, eles também depois lançaram essa versão, essa edição aqui comemorativa, com 2 CDs também. É uma edição bem legal também, remasterizada. Eu tenho as 2 versões aqui. Claro, porque eu gosto bastante, óbvio, né? Os singles do disco, como eu já comentei, o primeiro foi Smells Like Teen Spirit. Depois os outros singles do disco foram Come As You Are, Lithium, In Bloom e On A Plane também saiu um promo, né? O promo a gente lembra que é aquelas singles que vão só pra rádio, não saem, não são vendáveis, né? Mas vão só pra rádio, não tinha clipe nem nada. Mas a gente vai para o nosso Glive Recomenda, né? O Lúcio destacou aí Smells Like Teen Spirit, claro, Come As You Are e Lithium, né? Mas como eles são singles de muito sucesso, eles acabam não entrando na coletânea, mas claro, a gente não tinha como não destacar essas músicas, óbvio, né? Então as escolhas do Lúcio para a coletânea são Bridge, Polly, Stay Away, e as minhas são Drain You. Se eu pudesse escolher uma música desse disco para virar single, seria Drain You, fácil. A outra que eu gosto muito é Lounge Act, e claro, a gente fecha o Glive Recomenda com Nevermind. A última faixa que vai entrar é o Territorial Precincts, que é uma das músicas mais pesadas e mais legais também do disco, né? Mas com esse disco aqui não tem escolha errada, esse aqui é o Nevermind.
1992 e o Nirvana lançou aí os outros singles do Nevermind, né? Em 1992 eles lançaram os singles de Lithium, os singles e os clipes, né? Os vídeos de Lithium e de In Bloom. In Bloom, que na verdade em 1993 ia ganhar também um Video Music Awards, um prêmio, né, de melhor vídeo alternativo, mas na cerimônia de 1992 eles também participaram e foram vencedores, e é interessante a gente analisar essa cerimônia pelo contexto que eu disse sobre o quanto Nirvana mudou o panorama musical, né? Na época, o Video Music Awards ainda tinha a sua relevância, né? Ele era sobre música de verdade, na minha opinião. E em 9 de setembro de 1992 eles participaram da cerimônia, por desespero da galera, eles começaram o show tocando ao vivo ali, Rape Me, eles tocaram a introdução, né? Você imagina uma cerimônia desse tamanho, com essa audiência, começar tocando uma música chamada Rape Me. Eu acho que, não sei se é a coisa mais certa a se fazer, mas eles tocaram só a introdução, depois eles emendaram com Lithium, que deu um alívio ali pra galera da produção, era ao vivo, não tinha o que fazer, a apresentação foi muito legal, e eles também, claro, ganharam 2 prêmios pelo vídeo da Smells Like Teen Spirit, né, melhor vídeo alternativo e artista revelação do ano também. E é interessante a gente analisar as outras atrações ao vivo ali, né, no Video Music Awards também teve shows nessa mesma cerimônia teve shows do Black Crowes, do Elton John, do Pearl Jam, do Red Hot Chili Peppers e do Guns N' Roses. Claro, o Guns já era grande por seu próprio mérito, ele já era uma banda gigante ali, mas é interessante a gente ver o quanto o Nirvana trouxe o rock geral, assim, né, pra cerimônia, e aí a gente sabe que a cerimônia, no caso, ela estava refletindo ali o que rolava na rádio, e na MTV realmente o rock estava na moda, né. E se as gravadoras estavam loucas procurando ali qual seria a sua próxima fonte de renda, quem seria o próximo Nirvana, claro, a Geffen, que já tinha o seu Nirvana, queria ganhar, faturar um pouquinho mais também, e ainda ia demorar um pouquinho para o Nirvana lançar seu próximo álbum de estúdio, né? Então eles pegaram um conjunto ali de B-sides e faixas que não tinham sido lançadas também, e lançaram esse aqui em 14 de dezembro de 1992, Incesticide. Coletânea de B-sides, né? Essa capa, aliás, quem fez foi o próprio Kurt também. É uma ótima coletânea de B-sides, mas minha memória é um pouco ridícula, mas eu duvido que quando eu fui comprar esse disco eu sabia do que se tratava, né? De que se tratava realmente de uma coletânea de B-sides, porque, claro, na época não tinha internet e apesar de ler bastante, revista Biz e tudo, eu acho que eu não tinha essa informação, então eu comprei o disco, eu gostei bastante de cara, mas eu achei ele um pouco estranho também, no sentido de ele era bem mais diversificado, né? Claro, são faixas esporádicas ali, ele era muito mais diversificado, então ele soava para mim mais como um elo perdido ali entre o Bleach e o Nevermind do que uma sequência do próprio Nevermind, né? Mas então você ouve ele nesse contexto sem saber que ele é uma coletânea de B-sides, te dá uma certa estranheza, mas isso não me impediu de gostar muito desse disco, né? Claro, o que dizer de um disco que abre com Dive e fecha com Aneurysm, ou seja, não tinha como eu não amar esse disco, é o meu disco de B-sides predileto de todos os tempos, óbvio, né? Claro, ele não teve singles, né, por ser, óbvio, né, um disco de B-sides, mas ele teve um clipe. Mas sobre essa música, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. A gente vai voltar para o nosso Glive Recomenda, onde vai entrar as faixas, justamente as que eu citei, né? A faixa de abertura e a faixa que fecha, Dive e Aneurysm, que são 2 músicas que eu gosto muito. E a outra música que vai entrar no nosso Glive Recomenda é a que não foi single. Na verdade ela foi um single avulso em 1990, mas foi um single que era fora dos álbuns assim, não teve uma repercussão boa. Mas quando saiu esse disco, eles fizeram um clipe, ela teve uma repercussão legal, ela vai entrar na nossa coletânea. Mas sobre ela, quem vai falar melhor é o Lúcio. Pois é, o Alexandre me pediu para eu fazer uma espécie de preferidas do Nirvana de música, e eu vou fazer um pouco o meu top 5, que pode mudar, mas algumas coisas não mudam. Por exemplo, o primeiro lugar é Sliver, que é uma música sensacional, a letra é maravilhosa, o ritmo é demais, tem a gritaria, tem a calminha, tem uma certa ingenuidade, ao mesmo tempo que depois vai virar uma coisa mais feroz do mundo. É a essência do Nirvana, é curiosa porque ela não é de disco, ela é daquele Incesticide, que não é exatamente um álbum de carreira do Nirvana, é uma reunião de sobras, enfim, e conta a historinha de um menino que é deixado na casa da avó enquanto o pai e a mãe vão por um show. É sensacional, Sliver é minha número 1, eu acho, né? Posso estar um pouco enganado.
16 de janeiro de 1993, e agora talvez a gente vai entrar na parte provavelmente mais polêmica do vídeo aqui. A gente sabe que nesse dia, claro, eles estavam se apresentando aqui em São Paulo no festival Hollywood Rock. Eu tava lá, eu fui também um dia antes, no dia 15, né? Eu fui ver o Alice in Chains, que tava na turnê do Dirt. E também o Red Hot Chili Peppers, que tava na turnê do Blood Sugar Sex Magik. Ou seja, que festival, né? No dia do Nirvana tocou também o L7, que fez uma apresentação excelente também. E quanto ao Nirvana, né, a banda que eu mais queria ver. A gente sabe que é meio que um clichê, um lugar comum, as pessoas falam, o João Gordo estragou o show porque ele influenciou o Kurt. Também eles estavam muito debochados e é o pior show da carreira. Eu entendo, talvez, claro, tudo isso faça sentido, seja um pouco verdadeiro ali, mas, verdade seja dita, foi um dos shows da minha vida fácil. Porque eu já explico, vocês vão acabar entendendo, eu acho, né? Tudo bem, eles tiveram aquele momento ali onde eles tocaram um estranho medley ali com algumas covers meio avacalhadas ali, antes de retomar as duas ou três músicas pro final, eles fizeram esse medley. Esse momento realmente foi um pouco estranho, mas até chegar nesse momento eles tocaram 17 músicas, né? E claro, é inevitável dizer isso, o Nirvana, mesmo tocando mais ou menos assim, era muito mais verdadeiro e mais forte do que muitas outras bandas, né? Claro, também ajuda o fato de ser a minha banda predileta, eu tava lá explodindo de felicidade. Esse sentimento poucas vezes foi repetido assim, então um tipo de top 5 de shows da vida, o Nirvana foi um dos shows da minha vida fácil, o sentimento que eu tava lá, como eu disse, se repetiu poucas vezes, realmente, em poucos shows, dá pra contar ali, talvez o Smashing Pumpkins, o próprio Nine Inch Nails, a primeira vez que eu vi o Bad Religion também, mas pra mim foi muito impactante estar lá. Foi um dos shows da minha vida fácil, eu gostei muito do show. Foi o auge desse Hollywood Rock, mesmo comparando com os shows do Alice in Chains, do Red Hot Chili Peppers, mesmo tecnicamente sendo shows superiores, a força do Nirvana e a verdade do Nirvana pra mim é incomparável, um dos shows da minha vida fácil. Um dos destaques que eu não queria deixar passar batido aqui, em 15 de fevereiro de 1993, eles lançaram um single avulso ali, fora dos discos, né? Uma faixa, na verdade é um split single com uma banda chamada Jesus Lizard. Tô falando desse som aqui, ó, All the Guilt. Eu acho que de todos os itens que eu tenho aqui, talvez seja o item um pouco mais raro que eu tenho de Nirvana, talvez seja esse single aqui. Eu gosto bastante dessa música, então eu não queria deixar passar batido, mas se esse aqui foi um single um pouco menor, que saiu ali em fevereiro de 93, em agosto de 93 eles já iam levar tudo para outro nível, já iam começar a apresentar o seu próximo disco, o terceiro disco na verdade, né, lançando o primeiro single desse disco. Em 30 de agosto de 1993 eles lançaram esse single aqui, ó, Heart Shaped Box, um dos meus singles prediletos da banda. Eu gosto muito do vídeo também, o vídeo foi feito por um cara que eu já mencionei aqui no canal, quem segue a gente aqui já sabe que eu gosto bastante dos trabalhos desse cara, chamado Anton Corbijn. Ele costuma trabalhar bastante com o Depeche Mode, ele tem vídeos incríveis do Depeche Mode também, ele trabalha bastante com o U2, ele é fotógrafo e diretor de clipes também, e ele dirigiu esse clipe aqui, e é curioso porque ele comenta assim, né, sobre a direção desse clipe, que normalmente o trabalho dele é bem autoral, né, quando ele chega para dirigir um clipe da banda, ele já chega com a ideia e apresenta, né, e ele ficou impressionado quando ele chegou para dirigir esse clipe aqui, o quanto o Kurt já tinha tudo meio que definido, né, ele não costuma trabalhar assim, mas ele abriu uma exceção, ele achou que a ideia do Kurt era muito boa e valia a pena trabalhar, e eles fizeram esse clipe que talvez junto com o Smells Like Teen Spirit, acho que é o outro clipe mais legal, apesar de eu gostar de todos os clipes, mas eu acho que esse Heart Shaped Box é outro nível de clipe, gosto muito desse single e ele era só a apresentação do que tava pra vir. E em 21 de setembro de 1993 os caras lançaram seu terceiro álbum, Inútero, descasso, produzido pelo Steve Albini, né? Eu já comentei até um pouco sobre esse disco, falando em outros vídeos. Eu não consigo realmente escolher entre o Nevermind e esse disco. Claro, eu entendo que o Nevermind é o álbum mais clássico, assim, porque ele apresentou a banda pra muita gente, né, junto com o single do Smells Like Teen Spirit, foi aquela explosão, tirando o Lúcio, safado, que já conhecia, mas eu, e muita gente, a maioria das pessoas conheceu com o Nevermind, mas eu não consigo, eu entendo, o Nevermind é o mais clássico, mas eu não consigo escolher entre o Inútero e o Nevermind. Se o Incesticide pra mim, eu gosto bastante, mas me trouxe aquela certa estranheza, esse aqui era a sequência do Nevermind que eu tava esperando, apesar dele ser diferente, né, ele tem algumas músicas um pouco mais diferentes, ainda assim eu gosto tanto quanto o Nevermind. Os singles, como eu comentei, claro, o primeiro single já tinha sido Heart Shaped Box,
Os outros singles foram All Apologies e Rape Me, né, um single que saiu junto, e o último single foi Penny Royalty, que quase teve clipe também, tava tudo programado para ter esse clipe, né? Eu acho que ele ia ser em animação. Primeiro quem ia dirigir era o Anton Corbijn, mas ele achou que ele não ia conseguir superar o que ele fez com Heart Shaped Box, então ele recusou o clipe, né? Mas tudo indicava, tava tudo pronto para ser o próximo clipe, né? Não teve, a gente sabe por quê. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Claro, eu destaco o single do Heart Shaped Box, como eu comentei, é um dos meus singles prediletos da banda, e o Lúcio destaca os singles de All Apologies e Rape Me, que ele também gosta bastante, mas como foram singles de sucesso, na nosso Believe Recomenda vão entrar as faixas Turrets e Samples Apprentice, que são as escolhas do Lúcio. Samples Apprentice, se ele não tivesse escolhido, eu ia escolher, e as minhas escolhas são Dumb, que é uma das minhas letras prediletas. Também vão entrar Very Ape, Milk It, e a outra faixa é Radio Friendly Unit Shifter, que eles costumavam abrir os shows da turnê do Inútero com essa música. Eu acho essa música animal também. Essa aqui é a edição original da época, não sei o que eu comprei na época, mas ele também saiu remasterizado com uma versão bem legal aqui também, comemorativa. Eu também tenho. Nirvana é uma das poucas bandas que eu tenho essas edições. Mas mais por grana mesmo, senão eu teria muito mais, mas como as gravadoras gostam de enfiar a faca nas pessoas até hoje, então a gente tem que fazer as nossas escolhas. Esse é para outro vídeo, para outro momento, mas esse é o descasso, mais um dos meus álbuns prediletos, mais um dos discos da minha vida. Esse é o Inútero. E em 25 de setembro de 1993, os caras contrataram mais um guitarrista ali para fazer parte das apresentações ao vivo. Infelizmente ele não chegou a gravar nada com eles, mas a partir dali ele fez parte ao vivo. Eu tô falando de um carinha chamado Pat Smear, né, que fez parte do Germs. O Nirvana gostava bastante do Germs também, e então ele entrou pra banda e ele, claro, continua parceiro do Dave Grohl até hoje, porque ele é um dos membros do Foo Fighters, a gente sabe disso, né? E outras coisas importantes que aconteceram ali nessa reta final de 93 foi a gravação de 2 programas verdadeiramente antológicos, né, pra MTV. O primeiro deles foi o MTV Live and Loud, né, que, se não me engano, foi com o Breeders e o Red Hot Chili Peppers. E o outro, que foi mais antológico ainda, né, foi a gravação do acústico, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E depois desses acontecimentos importantes ali na reta final de 93, o Nirvana começou 94, lançando ali em fevereiro, no dia 5 de fevereiro, o single de All Apologies, da versão do MTV Unplugged, né? Saiu primeiro o single, mas em março de 1994 eles fizeram o seu último show. A apresentação aconteceu em Munique, na Alemanha, foi no dia 1º de março, e foi o último show da banda, né? Claro, a gente já sabe que o Kurt estava passando por altos problemas. No Believe Recomenda a gente nunca entra nessas questões pessoais, a gente não vai falar sobre casamento, sobre teorias, nada disso, porque aqui o foco é a música, mas a gente sabe que, infelizmente, em 8 de abril de 1994, o Kurt foi encontrado morto, né? E tudo indica que ele faleceu no dia 6, se não me engano, mas ele foi encontrado no dia 8. No dia muita gente se lembra exatamente o que estava fazendo no dia, né? Eu costumava ser louco assim pela MTV, tá sempre assistindo, mas no dia eu lembro que eu estava escutando rádio, eu tava escutando a rádio 89 FM aqui de São Paulo, e eu soube pela rádio. Quando eu ouvi, eu fiquei completamente transtornado e bem triste mesmo, né? Pra mim de toda a história da música, claro, esse foi o ídolo que se foi, que mais me causou essa certa tristeza aí. Então a gente sabe que ali acabou o Nirvana, né? O Kurt se mandou pro espaço, mas não tinha como a banda continuar sem ele, óbvio, né? E foi o fim de toda essa era aí, né? E claro, a mídia inteira cobriu isso aí de uma maneira absurda, realmente mudou bastante, assim, o mundo inteiro ficou bem impactado com essa morte, né? Apesar de todo mundo saber que o Kurt tinha seus problemas, era bem depressivo, tinha altos problemas com drogas, pegou até os membros da banda de surpresa, assim, essa morte, né? O negócio é que a gente sabe o que aconteceu com o Nirvana, do que aconteceu com a música por conta do Nirvana. Eu já cheguei aí para Seattle para fazer o passeio. Eu escrevi para a Folha de São Paulo uma vez o Nirvana Palooza. Eu fui em todos os lugares importantes, desde o primeiro lugar onde Smells Like Teen Spirit foi tocada, o primeiro lugar que eles fizeram um show em Seattle, que é um bar sabe aqueles bares de bêbado só com um balcão e um palquinho que ninguém tá olhando as bandas que estavam tocando lá. E na época que eu fui,
já nem tinha mais banda, era só o balcão de um bar bem decrépito em Seattle. Enfim, tudo. Fui na casa do Cobain, onde ele morreu. Eu fui em todos os lugares da cidade, fazendo aquele pinzinho para marcar essa trajetória Nirvana Palooza histórica, porque eu precisava disso. Fui num show em Seattle que o Chris Novoselic, o baixista, promoveu para celebrar 10 anos, 15 anos, já nem lembro qual era a efeméride, mas era uma efeméride do Nirvana. Claro que apesar do fim da banda, a gravadora ainda tinha bastante material, principalmente ao vivo, para lançar da banda, né? Ainda bem, a gente ainda ficar com um tempo aí, materiais do Nirvana inéditos. O mais importante deles talvez tenha saído em novembro de 94. Na verdade, em novembro de 94 eles tiveram 2 lançamentos importantes, né? O primeiro foi um VHS, né? Live Tonight Sold Out. Esse aqui é o DVD, o VHS saiu em 94, depois esse DVD acabou saindo em 96, ele saiu com algumas faixas a mais, mas na época eu também tive o VHS. É uma coletânea de apresentações ao vivo, apresentações na TV também, é bem legal, altamente recomendável, se bem que todos os DVDs do Nirvana que eu tenho aqui são bem legais, mas depois eu vou falar qual é o meu predileto, se eu tiver que escolher um, né? E o outro lançamento importantíssimo aqui, talvez o lançamento mais importante de todos aqui, mais antológico, é esse acústico aqui, acústico MTV Unplugged in New York, né? Eles tinham gravado, como eu comentei anteriormente, no final de 93, e aí finalmente eles lançaram esse aqui em novembro, o áudio em novembro de 94, né? O DVD só saiu em 2007, com a apresentação na íntegra, né? Na época passou na MTV, mas passou com algumas músicas a menos, com alguns cortes, e aqui ele saiu na íntegra finalmente em 2007, né? Também altamente recomendável. E quanto a esse acústico que eu tenho para falar, né? Claro que é o meu acústico predileto de todos os tempos. Eu entendo que muita gente prefere o do Alice in Chains, eu conheço muita gente que prefere o do Alice in Chains, eu gosto muito também, é o meu segundo acústico predileto de todos os tempos, muito mesmo, eu também tenho ele aqui, claro, mas eu acho que esse aqui é o acústico definitivo, não só por ser minha banda predileta, mas também por todo o contexto, todas as músicas, é uma apresentação muito forte, assim, né? Bem inusitado também. Eu lembro que a gravadora estava esperando vários hits e várias participações especiais. Nossa, vamos chamar o Ed Vedder, vamos chamar o Lenny Stead. Esse cara chamaram o Meat Puppets para fazer umas covers que ninguém conhecia, né? Mas eu acho que funcionou muito bem. Eu acho que esse acústico é excelente de ponta a ponta e, na minha opinião, é o acústico definitivo, o meu acústico predileto de todos os tempos. 1 de outubro de 1996 e veio o primeiro álbum ao vivo do Nirvana, né? Fora o acústico, esse aqui é o From the Mudbanks of the Wishkah. Ele é um CD muito legal, ao vivo, né, claro, mas ele, em vez de ser um show completo, que eu acho que seria mais legal, ele é uma coletânea de apresentações esporádicas, né? Então, apesar dele ser legal de ouvir assim, não é a mesma coisa que você ouvir um show inteiro na íntegra, mas ainda assim, ele é um bom CD, From the Mudbanks of the Wishkah. Vale a menção também dessa coletânea aqui que eles lançaram em 29 de outubro de 2002, essa primeira coletânea que eles lançaram chamada Nirvana, né? Ela trazia 14 faixas e mais uma inédita, e é por isso que eu estou mencionando ela aqui, aliás é só por isso que eu tenho ela aqui, é uma faixa chamada You Know You're Right, é uma música que eu gosto bastante, teve clipe também, e ela só tem aqui nesse CD, ela ficou muito tempo presa ali pela problemas na justiça, né, dos membros da banda, disputando ali com a Courtney, mas finalmente ela conseguiu ser liberada, e assim que ela foi liberada, eles lançaram essa coletânea com essa faixa inédita, You Know You're Right, essa coletânea Nirvana. Outro dos lançamentos mais legais, mas infelizmente é o único item que eu não tenho aqui, é uma caixa que eles lançaram em 23 de novembro de 2004, chamada With the Lights Out, né? Era uma caixa com 3 CDs e um DVD, e os 3 CDs tinham várias músicas inéditas, várias versões, algumas versões demo também. Era uma caixa muito legal, mas infelizmente eu não tenho ela aqui, mas vale a menção. Para encerrar essa faixa dos lançamentos destacados aqui pelo Gliver Recomenda, eu vou falar sobre 3 DVDs ali. O primeiro foi lançado em 2009, foi esse DVD aqui, ó, Live at Reading. A gente já comentou sobre ele quando eu falei que eles foram os headliners, né, em 92, lembra que o Lúcio falou do nome pequenininho ali em 91, em 92 eles foram o headliner e tá registrado aqui. Esse é um DVDzaço, é um dos melhores DVDs também, ao vivo que eu tenho aqui na minha coleção, eu gosto bastante desse DVD. Além desse DVD, também tem um outro destaque aqui que saiu em 24 de setembro de 2011, chamado Live at Paramount. Esse aqui ele foi gravado em Seattle em 31 de outubro de 1991. O clipe da Lithium, para quem lembra do clipe, são colagens desse show aqui.
E eu acho que se eu tivesse que escolher um DVD entre todos os DVDs do Nirvana, provavelmente esse aqui é o meu predileto, né? Porque eu gosto até mais dele do que do próprio acústico, né? Claro, o acústico tem toda aquela aura ali, ele é diferenciado, mas eu acho que o Nirvana é mais ao vivo mesmo nesse CD aqui, nesse DVD. Eu gosto do visual, eu gosto do setlist também, apesar de, claro, infelizmente ele não tem músicas do Inútero, que só ia sair depois, mas ainda assim eu gosto muito desse DVD. Esse aqui é um dos meus DVDs ao vivo prediletos de todos os tempos. Além dele, claro, falando do Inútero, a gente também tem esse último DVD aqui que saiu em 23 de setembro de 2013, o Live and Loud. Lembra que eu comentei no final de 93 que eles gravaram tanto o acústico quanto esse show aqui, né, junto com o Breeders e o Red Hot Chili Peppers, e aí saiu esse DVD, claro, não tem os outros shows, só tem o show do Nirvana aqui, mas saiu esse DVD finalmente em 2013, com todos os extras também, alguns ensaios também, altamente recomendável. É difícil escolher entre os três, mas como eu disse, se eu tivesse que escolher entre todos os DVDs, eu acho que esse aqui é o meu predileto, Live at the Paramount. Além dos lançamentos, a gente sabe que os membros sobreviventes ali do Nirvana volta e meia se encontram ali esporadicamente. Eles ficaram, claro, muitos anos sem se encontrar, né? A gente sabe, óbvio, o Dave Grohl criou o Foo Fighters junto com o Pat Smear, que saiu por um tempo, mas voltou depois e continua até hoje, né? O Chris, que ficou mais na dele ali, apesar de ter uns dois projetos ali também mais alternativos, mas esporadicamente eles voltam ali, às vezes para fazer alguns pequenos shows ali, algumas aparições. Uma delas teve o Paul McCartney nos vocais, outra das que vale mencionar aqui foi que em 10 de abril de 2014 o Nirvana entrou pro Rock and Roll Hall of Fame, né? E aí a gente cai naquele sentimento de, pô, legal porque a banda está sendo reconhecida, mas por outro lado, qual o tamanho da relevância do Rock and Roll Hall of Fame, né? A gente fica meio dividido, mas claro, acaba pesando mais o lance da banda receber um crédito, a gente sempre é a favor disso. E claro, na ocasião eles tocaram 4 músicas, né? Quem cantou nessas 4 faixas foi a Joan Jett, que foi das 4, acho que foi a que eu mais gostei. A Joan Jett cantou, se não me engano, Smells Like Teen Spirit, não me lembro. Também teve a participação da Kim Gordon, que era do Sonic Youth, além da St. Vincent e da Lorde nos vocais de outros 2 sons, né? E agora, no início de 2020, eles também voltaram a se apresentar ao vivo ali, um show pequenininho ali com poucas músicas. A St. Vincent também estava lá, ela cantou 2 músicas, se não me engano. Quem cantou também outras 2 músicas e cantou muito bem até foi o Beck. E a outra participação nos vocais ali que vale destacar foi a filha do Dave Grohl, né, a Violet Grohl. Também ela mandou muito bem ali cantando uma música. E essa foi a última apresentação até então dos membros ali da banda, né? Claro, não tem como ter Nirvana sem Kurt, óbvio isso. Mas ainda assim a gente continua sempre torcendo pelos membros, porque os membros também, tanto o Dave quanto o Chris, foram bem relevantes para a banda também. Claro, o cabeça era o Kurt, mas eles tinham também a sua importância e merecem muito crédito também por isso. Esse é o Nirvana. E é isso, e no mais, o que eu tenho pra dizer é que essa minha adoração pelo Nirvana e por Kurt Cobain não ficou só lá nos anos 90, sei lá, começo dos 2000. Eu trago ela até agora, até 2020, eu tenho na minha estante, e o Alexandre vai mostrar aí pra vocês, um pequeno altarzinho pro Kurt Cobain e pras coisas do Nirvana. É só parte das 800 coisas que eu tenho de Nirvana, de um monte de camisetas, livros, quadrinhos, pôsteres, discos, fita cassete, fita VHS, eu ainda tenho VHS do Nirvana, pôsteres, quadros, enfim. Tenho essa adoração e por fim eu queria agradecer muito esse espaço nobre aqui no Glive Rocks, que eu admiro bastante, admiro muito o Ale também pelo seu conhecimento de música e por estar junto aí nessas trajetórias sonoras que a gente faz e debate, discute, troca. Enfim, muito obrigado, Ale, muito obrigado, Kurt Cobain, por tudo que você fez na minha vida e continua fazendo, e eu tenho certeza que vai fazer por muitos anos ainda. Valeu! Quem que agradece sou eu, Lúcio. Eu que tenho que agradecer muito também. Como eu comentei lá no início do vídeo, pra mim é uma verdadeira honra ter você por aqui. É quase, como eu falei mesmo, surreal pra mim, porque é muito legal. Apesar de a gente estar sempre trocando ideia, pra mim é até emocionante assim ver você participando, fazendo questão de participar com a gente aí, né? Cara, a gente tá sempre trocando ideia. Paralelamente a Glive Rocks e aos trampos da Glive, eu também
colaboro ali eventualmente no Pop Load, né? Então a gente tá sempre junto, sempre trocando ideias sobre música mesmo. E a gente tem nossas... É engraçado que é mais um daqueles grandes amigos que a gente tem algumas diferenças musicais, mas também tem muita coisa em comum e a gente se entende muito, a gente brinca também, mas a gente se respeita, assim como a Elo, que participou aqui também, a gente sempre se respeita muito, né? E isso, claro, é muito legal, é muito saudável. Por falar em respeito, uma coisa que eu tenho visto assim muito na internet ultimamente é que o Nirvana em 2020 ele tem meio que ele traz uma certa raiva assim da galera do hard rock, né? Toda vez que aparece alguma coisa do Nirvana, se bem que todo post de qualquer coisa geralmente traz pessoas com raiva, que é o que está prevalecendo hoje em dia na internet, mas o Nirvana ele atrai assim muito essa galera do hard rock. E o que eu acho sobre tudo isso, eu acho que na verdade, eu sou sempre a favor da união, né? Eu acho que o rock precisa mais de união, né? Eu acho que é possível você gostar do Nirvana e do Van Halen, ou adorar, por exemplo, o descasso que o AC/DC acabou de lançar. São estilos diferentes, mas eu acho que no fundo é tudo rock, né? Claro, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Mas também ninguém é obrigado a odiar tudo, né? Se é uma coisa que você não gosta, é compreensível, mas você também não precisa trazer aquele ódio, né? Eu acho que o rock precisa de mais união, né? Então isso é uma coisa que eu queria deixar na reta final aqui. 2020, como o Lúcio bem citou aí, também o Nirvana continua sendo a minha banda predileta. Dificilmente, acho que não tem como passar isso, né? Tudo que eu passei, senti e vivi com o Nirvana, conforme as coisas foram acontecendo, o show em São Paulo, os discos saindo, era muita emoção e uma intensidade que não tem como ser replicada nas outras bandas, por mais que eu goste de várias bandas, e bandas novas inclusive, mas eu acho muito complicado de se repetir por vários fatores. Mais uma vez, lembrando do contexto, Nirvana segue sendo a minha banda predileta de todos os tempos. Mais uma vez, valeu Lúcio, mais uma vez muito obrigado a todo mundo que está chegando aí agora também, e as pessoas que já acompanham o canal, cara, eu só agradeço aí quem comenta, quem dá like, quem compartilha, né? Assinem o canal, comentem aqui também se vocês gostaram da participação do Lúcio, se vocês gostaram das nossas escolhas, quais são as bandas que merecem um Grieve, recomenda aí. E é isso, mais uma vez, Lúcio Ribeiro, Kurt Cobain, Alex Zampieri, esse aqui é o Grieve Rocks, que vocês estão ligadíssimos, e é isso, let's rock!